Você toma as decisões na sua empresa através de achismos ou você tem números que norteiam as suas decisões? Vamos falar de alguns indicadores contábeis, econômico-financeiros que são muito importantes para a sua empresa, para você dar rumo, para você saber aonde você quer chegar e como que atualmente a sua empresa está. O primeiro indicador que eu quero tratar aqui é o índice de liquidez corrente. É um indicador super básico, super importante para você entender. E para isso você vai precisar do seu balanço patrimonial. Na verdade, a maioria dos indicadores você vai precisar do seu balanço patrimonial e da sua DRE e do fluxo de caixa. Mas nesse caso, o índice de liquidez corrente, você vai precisar do seu balanço, que é quanto que você tem de dinheiro, quanto que você tem de disponível para pagar as suas dívidas. Ou seja, é um indicador que vai mostrar quantos reais você tem para pagar R$1 de dívida. Então esse é um indicador que tem que estar acima de 1, obviamente, porque se você está abaixo de 1, você não tem dinheiro suficiente para pagar R$1 de dívida da sua empresa. Então, indicadores de 1,50, 2, 3, que é super difícil encontrar isso numa empresa, são números muito saudáveis que mostram a solvência da sua empresa. Então, é um indicador que você precisa entender. Basta você pegar as suas contas no ativo do seu balanço e quanto que você tem de disponibilidade, ou seja, dinheiro efetivo para pagar as suas dívidas. Um outro indicador, mas esse a gente vai pegar diretamente da DRE e que influencia no balanço patrimonial, é o lucro líquido. Na verdade, a gente tem lucro bruto, lucro líquido, nós temos diversas formas de analisar o lucro, mas o lucro líquido é aquele número que vai realmente dizer se sua empresa é lucrativa ou ela está numa fase de expansão e pode gerar prejuízos ou até prejuízos por dificuldades financeiras. Então, esse número é o mais fácil de se ter porque ele é o resultado do demonstrativo de resultado do exercício da sua empresa. Você precisa saber esse número e isso quem vai te fornecer é o seu contador. Um outro indicador que eu gosto muito, eu acho que todo empresário, principalmente aquele que trabalha com venda de produtos, precisa ter, que é a margem de contribuição. O que trocando em miúdos, é a margem de contribuição? Margem de contribuição é quanto o seu produto agrega ao seu lucro. Ou seja, tem produtos que agregam mais, tem produtos que agregam menos. E como que você sabe a margem de contribuição? Nada mais é do que o seu preço de venda, quanto que você está vendendo o seu produto, abatendo todas as despesas e custos variáveis. Ou seja, o custo do produto para você pagar o seu fornecedor, quanto que você está pagando de taxa de cartão, impostos, tudo aquilo que vai variar de acordo com o número de vendas do seu produto. Então essa diferença, essa relação vai chegar num número. Bem entre aspas, é o lucro que aquele produto está te dando, mas na verdade é quanto que ele está contribuindo para o lucro final. Porque depois de calcular a margem de contribuição, você tem que ver quanto que você tem de despesas fixas, para aí sim saber quanto que você precisa vender para pagar essas despesas fixas e gerar o lucro líquido da sua empresa. Outro indicador de extrema importância é o índice de endividamento da sua empresa. E de novo a gente vai voltar para o balanço patrimonial. Você precisa saber qual é o seu passivo, quais são as suas obrigações. É claro que uma boa empresa não necessariamente não vai ter obrigações para pagar. Muitas empresas trabalham alavancadas, com muitos empréstimos, muitos financiamentos, e isso pode ser saudável. Mas você precisa entender esse indicador. O índice de endividamento é um valor que você vai saber quanto que você tem de dívida e para isso você precisa entender o seu patrimônio e saber a relação dessas dívidas com o seu patrimônio. E para isso você precisa também se utilizar do balanço patrimonial. Esse último indicador é uma menção honrosa que eu gosto muito dele, que é o giro de recebimento. Na verdade, a gente pode citar o giro financeiro de várias contas do seu balanço patrimonial. Giros de recebimento, giros de pagamento, giro de estoque, são números muito importantes. Porque a gente se depara com muitas empresas que às vezes vendem a um prazo muito longo e recebe num prazo mais curto. Ou o contrário, recebe num prazo muito longo, mas tem que pagar os seus fornecedores num prazo muito curto. Isso é possível?
É possível, mas você, empresário, precisa ter dinheiro na conta. Você vai precisar entender qual é o seu giro. Vou dar um exemplo. Então você paga seu fornecedor em 45 dias, mas você vai receber em 60, 90. Como que é o teu fluxo de caixa? Você vai precisar se endividar? Então você precisa entender seu endividamento para saber se você pode contrair empréstimos, para entender se você pode vender com prazo tão dilatado como esse de 90, 60 dias para os seus clientes e ter que pagar seu fornecedor de forma muito rápida. Então os giros são muito importantes. O mesmo eu falo para estoque. Vou usar um exemplo de um importador. Demora-se meses para fazer a importação de algum produto da sua empresa. Você vai ter dinheiro para suportar uma importação e depois de meses você com aquele estoque que pode ser vendido rapidamente, você vai conseguir trazer um outro container para aumentar o valor do seu estoque. Então é isso que você precisa pensar. Quanto tempo o teu estoque vai girar para você saber de quanto tempo que você vai comprar. Então os giros são muito importantes para você entender alguns negócios que podem até quebrar a sua empresa. Portanto, os indicadores econômicos financeiros são muito importantes. E aqui eu citei apenas alguns. Tem diversos outros indicadores, existem várias formas de você analisar a sua empresa, mas você precisa entender minimamente alguns números para você tomar algumas decisões inteligentes. Porque o empresário às vezes atua sem alguns números importantes, mas quando passa a entender esses números, as suas decisões, o futuro da empresa passa a tomar novos rumos muito mais interessantes. Então conhecer esses números pode ser sim muito interessante para você, empresário. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas e te espero no próximo vídeo.